Conexão CNN. Conexão CNN de hoje, reunindo Thaís Arbex. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom dia, Nonato. Tudo bem? Leandro Rezende. Tudo bem, Leandro? Bom dia para você. Oi, Nonato. Bom dia para você, colegas, ouvintes. Yuri Pita também conosco. Bom dia, Yuri. Que trio, hein? Bom dia, Nonato. Bom dia aos nossos colegas todos e a quem nos ouve aqui na CNN Rádio. Olha aqui, nós tivemos a entrevista ontem do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrevista à CNN na estreia do Márcio Gomes com o Prime Time. E, entre outras coisas, até a gente abordava a discussão mais pelo lado econômico com o Fernando Nakagawa e, posteriormente, com um economista aqui na CNN Rádio. Quando o presidente da Câmara disse: a lentidão para voltar pautas importantes no Congresso pode explodir o Brasil e trazer o preço do dólar e juros a longo prazo muito mais altos. E ele chamava atenção para essa morosidade do Legislativo, dizendo que é um duplo obstáculo, tanto de oposição quanto da base do governo, para votar matérias importantes. Queria começar contigo, Thaís Arbex. Essa é uma reclamação também que não é recente, né? Essa discussão em torno de se chegar a um acordo para votar pautas importantes. E aí tem um ingrediente a mais, né, Thaís? As pessoas olham também, ou pelo menos alguns políticos olham também para o comando da casa no ano que vem, né? Na verdade, esse é o ponto central, né, Nonato? O pano de fundo dessa discussão é a disputa pelo comando da Câmara a partir do ano que vem. A gente sabe que está bem conturbada ainda. O presidente Rodrigo Maia não tem um candidato declarado ainda. Vamos lembrar que tem uma discussão sobre a possibilidade de reeleição. Essa discussão, por enquanto, está lá no Supremo Tribunal Federal. Não temos uma data prevista para esse julgamento, para essa discussão avançar, mas o fato é que essa não definição de um candidato, de um sucessor para o Maia, principalmente de um candidato dele, tem travado toda a discussão, toda a pauta do Congresso Nacional. Nonato. Pois é, o Leandro, essa discussão toda que o Rodrigo Maia traz à tona, ela preocupa não só no lado econômico, como eu disse anteriormente, como também no lado político, né? Porque daí as coisas não andam, a gente já está saindo de um ano de pandemia, e aí tem a eleição municipal que ficou espremida para esse final de ano. Aí o ano que vem você tem posse de novos prefeitos nas principais cidades do país, ou seja, essa falta de harmonia acaba prejudicando os mais variados setores da sociedade e acaba não sendo bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, Nonato. E aí, até na entrevista ontem que ele deu no Prime Time, ele acabou falando que está muito cedo ainda para falar sobre 2022. Enfim, disse ali que o encontro dele ontem com o Luciano Huck foi um almoço de amigos, que a gente sabe que tem muito mais do que isso, né, no cardápio ali. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o encaminhamento que o governo vai dar para essas pautas que o Congresso ainda precisa votar, essas pautas econômicas. O Rodrigo Maia, ontem, presidente da Câmara, deu uma declaração que eu achei muito dura, muito forte, dizendo que vai definir se o governo é um governo popular ou um governo populista. Ele fez aqui também uma alusão aos anos finais do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, também, né, dizendo que ali começou um caos econômico no Brasil, diz que o Brasil, enfim, explode se essas pautas não forem votadas. Então, apesar de ter falado ali muito por esse viés econômico, está muito claro ali que o caminho que o governo vai dar para isso, na avaliação do Rodrigo Maia, é que vai definir o ano de 2021 e, por conseguinte, obviamente, como que o governo vai chegar para as eleições de 2022. Achei que esse foi o ponto ali principal, né? A gente tem agora esses temas muito importantes para serem votados ainda no Congresso. É ano de eleição, é ano de pandemia, é tudo atípico, tudo muito difícil, mas ao colocar nesses termos, que é o que vai definir se o governo vai chegar em 2022 como um governo popular ou um governo populista, Rodrigo Maia está aí já
se colocando como um player que vai ser uma pessoa muito importante na definição aí de quais as candidaturas que vão disputar a presidência em 2022. Parece até meio surreal, né? O nosso ouvinte está nos ouvindo, olha, a gente tem eleição para prefeito no domingo e as pessoas estão falando de eleição em 2022, mas política é assim mesmo. O próprio presidente Jair Bolsonaro ontem fez uma live também nesse sentido. Enfim, está todo mundo sempre pensando nas eleições que virão e 2022 já está batendo a porta, né? Pois é, ô Yuri, mas não está muito antecipada essa discussão, não? À medida em que a gente tem muita coisa para resolver pós-ano de pandemia, a gente nem respirou com essa eleição de 2020, como chama a atenção aqui o Leandro, e a gente já está pensando em 2022, ô Yuri? Olha, Nonato, na verdade, muitas outras vezes foi assim. Talvez a gravidade da situação do país não deixasse ficar, né, escamoteasse um pouco essa... Dava para levar as duas coisas em paralelo, é isso? Exatamente, de uma forma mais tranquila. E aí me volta aqui à memória alguns exemplos. Vou citar muito rapidamente aqui para contextualizar o nosso ouvinte. No segundo mandato do ex-presidente Lula, ele escolheu Dilma Rousseff como sua candidata à sucessão em 2010, muito antes, e a anunciou num evento no Rio de Janeiro, talvez o Leandro Rezende se lembre, em 2009, no começo de 2009, que foi ali no Complexo do Alemão, quando ele falou que ela era a mãe do PAC, e com isso lançou Dilma como candidata à presidência da República de uma forma mais pública, ainda que não oficial. Em 2012... tão logo acabaram as eleições municipais, o PSDB fez um grande evento para dizer que Aécio Neves seria o candidato do partido, inclusive com declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, e foi logo assim, um mês depois, foi em novembro de 2013, quando as eleições de 2012, quando as eleições municipais foram realizadas em outubro de 2012. E vamos lembrar, o atual presidente Jair Bolsonaro fez a pré-campanha dele à presidência da República muito antes até das eleições municipais de 2016. Então, na verdade, a classe política sempre atua jogando também com esse olhar nacional. A grande questão é que, neste momento, de fato, temos uma agenda aí no Legislativo em relação às questões fiscais do governo federal muito urgente. Nesse ponto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem razão que, sim, há uma urgência para tratar desses temas. Mas quando ele fala que é muito cedo discutir eleição presidencial, é uma meia-verdade, porque ele sabe que isso sempre existiu, não é de hoje. Mas acho que esse ponto do Yuri, né, Thaís, só para a gente arrematar aqui a nossa conversa de hoje, que é importante, né? A gente tem muita coisa para resolver antes de se pensar numa eleição de 2022. Talvez, é claro que se possa pensar nela, mas não dá para a gente manter essas pautas travadas e o Congresso sem andar, né, Thaís? Exatamente, Nonato. A expectativa toda de todos os políticos é que essas pautas voltem a andar logo depois do fim das eleições municipais. Mas a gente sabe também que a gente já vai começar dezembro. É muito difícil que isso tudo seja retomado ainda esse ano. Então, a gente, até fevereiro do ano que vem, deve sofrer desculpa o trocadilho, um apagão da pauta do Congresso, né? É isso. Thaís, obrigado, até amanhã, hein? Obrigada a vocês, um abraço, até amanhã. Bom dia para você, Leandro. Valeu, Nonato, um abraço para você e a todos os nossos ouvintes. Tchau, Yuri, até amanhã. Bom dia, Nonato, um bom dia a todos.